Irmãos, nós estamos meditando em Gênesis 28. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28, versículos 10 a 17. Esse é o nosso texto, estamos estudando esse texto. Já começamos o estudo, expliquei já alguns versículos. Hoje vamos caminhar mais um pouquinho nesse texto. Gênesis 28, versículos 10 a 17. Diz assim: Partiu Jacó de Beer-sheva e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, conforme nós dissemos nos sermões passados, eu fiz uma introdução a esse texto, gastei um sermão, uma noite de sermão, eu gastei em aspectos introdutórios ligados a esse texto, e eu disse que esse texto pode ser dividido em 3 partes, e eu coloquei nome em cada uma das partes. A primeira parte, que abrange os versículos 10, 11 e 12, essa parte, a primeira parte, nós demos o nome de a visão geral do sonho. E nós já estudamos essa primeira parte. Eu já expliquei para os irmãos os versículos 10, 11 e 12, dando detalhes aí sobre a narrativa, explicando o significado das palavras e enfatizando especialmente a palavra lugar. Essa palavra que é dominante nesse texto, que aparece diversas vezes aqui no texto hebraico e também no texto em português, o texto que nós temos, a nossa tradução. Essa palavra realça a importância daquele lugar e o fato de Deus ter se manifestado ali. A partir da ênfase nessa expressão, na palavrinha makom, que aparece aqui no texto, a palavrinha traduzida como lugar, nós pudemos naturalmente extrair do texto lições teológicas, lições importantes para a nossa vida. Nós dissemos, enfatizando a ênfase em makom, enfatizando a ênfase no lugar, nós dissemos que Deus é transcendente e apontamos essa realidade a partir de outros textos bíblicos que tratam da transcendência de Deus. Eu expliquei o que significa isso, a transcendência de Deus, e falamos, aí sim, entrando na realidade exposta no próprio texto, na história exposta no próprio texto, falamos que Deus também é imanente. Eu expliquei o significado de imanência e as suas implicações para a nossa vida, para a nossa segurança, para o modo como nós nos sentimos interiormente em face disso, e também o impacto disso sobre a nossa devoção. E expliquei essas coisas para os irmãos, além de ter explicado o sentido dos versículos 10, 11 e 12. Já tratamos disso, não há necessidade de eu expor novamente aí nenhum detalhe desses versículos que envolvem a primeira porção da passagem. A segunda porção da passagem, a segunda divisão da passagem, nós vamos começar a ver hoje. E o título que eu dei a ela é o seguinte: a mensagem do sonho.
O sonho tem uma mensagem. E nós vamos começar hoje a aprender a mensagem do sonho. É uma mensagem que em certos aspectos ela se repete. Ela já foi dita outras vezes no livro de Gênesis. E por que ela foi dita outras vezes no livro de Gênesis e é repetida agora? Porque é uma mensagem extremamente importante. Então nós não podemos, em face dela, passar por cima dela, diante dela, simplesmente atropelá-la, olhar por cima, sobrevoá-la apenas e seguir em frente. Não. Se o texto a enfatiza, eu como pregador e como expositor do texto, eu tenho que enfatizá-la novamente. E os irmãos então serão mais uma vez ensinados acerca de algumas verdades que já foram ditas anteriormente, mas eu terei que martelá-las novamente. Se a Bíblia as martela, eu não tenho opção, eu tenho que martelá-las também. E farei isso então, e os irmãos serão pacientes, porque eu vou frisar coisas que já frisei anteriormente, porque o próprio texto me conduz a isso, eu não tenho outra opção. O terceiro item, a terceira parte do texto, nós intitulamos os versículos 16 e 17, a segunda parte são os versículos 13, 14 e 15, e a terceira parte do texto, a terceira divisão, nós intitulamos a reação ao sonho. E vamos estudar isso também, a reação ao sonho, estudando os versículos 16 e 17. Hoje, então, nós vamos começar a parte 2, a mensagem do sonho, começando a partir do versículo 13. Então, eu quero que os irmãos observem o texto bíblico com atenção, observem com cuidado, e é importante notar o seguinte: enquanto nós estamos nos exercitando nessa análise, é importante lembrar que nós estamos realizando aqui não somente um exercício intelectual. Nós não estamos apenas aqui aprendendo detalhes de uma peça literária antiga. Nós não estamos apenas aprendendo os detalhes de uma história escrita numa outra língua há milênios atrás. Nós não estamos apenas crescendo no conhecimento de uma passagem interessante da Bíblia, não. Nós estamos aqui realizando um ato de adoração. Nós estamos em culto. Nós estamos cultuando a Deus. E esse gesto de juntos aqui reunidos, termos chegado nesse lugar e termos nos reunido aqui para cantar louvores ao nome dele, dirigirmos a ele súplicas e ações de graças e nos debruçarmos sobre a sua palavra, isso se chama adoração, isso se chama cultuar a Deus, de modo que qualquer atividade que seja realizada paralela a isso é algo que macula o culto dirigido a Deus. Então não é momento de você brincar no seu celular, não é momento de você ficar com cochichos, não é momento de você enviar mensagens, não é momento de fazer isso. Isso tem seu momento, isso tem seu lugar, isso tem a sua importância e sua hora devidas. Agora, neste momento, nós estamos diante do nosso Deus, servindo-o. E como nós fazemos isso? Como nós servimos ao Senhor neste momento, nessa parte do culto? Nós servimos ao Senhor nesse momento e o Senhor olha para nós, o Senhor assiste o nosso culto, o Senhor vê o seu coração, o Senhor vê a sua postura, o Senhor vê a sua atitude enquanto nós estamos aqui nos debruçando sobre a sua palavra santa. O seu Espírito habita em seu povo reunido. Nós somos não as paredes e este lugar, mas a igreja reunida é o templo da habitação de Deus. O Senhor habita na sua comunidade eleita. O Senhor habita na sua comunidade sagrada. O Senhor habita na comunidade dos santos, dos salvos. E quando nós nos reunimos, nós como que nos tornamos tijolinhos de um templo santo em que o Espírito Santo habita. E quando estamos aqui então reunidos, nos debruçando sobre a Bíblia como uma parte do culto, o Senhor olha para nós. E Ele nos assiste, Ele nos vê. Ele vê a nossa atitude durante a adoração. O que estamos fazendo? Estamos interessados em aprender a sua palavra, ouvir a sua voz e servi-lo com humildade e singeleza de coração? Ou estamos com a nossa mente divagando em outras direções? Ou estamos nos desviando desse objetivo? Ou estamos distraídos com brincadeiras, com coisas secundárias, com futilidades, com coisas que não nos acrescentam nada? O Senhor vê tudo isso.
O Senhor vê o coração das pessoas. A palavra de Deus diz que Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Ele conhece o coração de cada pessoa que está aqui, desde os menores até os maiores, todos. E Ele observa atentamente, com olhos fixos, o coração de cada um, vendo se o que os irmãos estão fazendo agora aqui é realmente um culto entregue a Ele de todo o coração. Ele está vendo isso. Ele está vendo se os irmãos estão interessados, preocupados em adorá-lo, em crescer no conhecimento dEle, para louvá-lo melhor, para orar melhor, para cantar melhor, para conhecê-lo mais e servi-lo melhor. Ele está vendo isso. Ele está observando o interesse de cada um em prestar-lhe um culto sincero que envolve conhecê-lo mais por meio da sua palavra. E Ele há de aprovar ou não, ao final, a atitude que nós tivemos durante esse tempo. Então, estejam atentos para isso. Quando eu era garoto e eu ia à igreja, o meu avô, vovô Antônio, que era um crente extremamente zeloso, ele dizia assim para mim: Marcos, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu não entendia muito bem o que significava isso. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O que significava isso? É muito simples. Olha, vigie-se a si mesmo. Observe o modo como você age, observe a sua atitude, observe a sua postura, porque você estará diante do Senhor num culto. Nós sabemos, mais uma vez, que aqui essas paredes não são a casa do Senhor, mas mais uma vez, a comunidade da fé reunida é a casa de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Guarda o teu pé, guarda a tua mente, guarde os seus pensamentos, guarde, observe a sua atitude, observe a sua postura diante da casa do Senhor, na casa do Senhor, enquanto estamos reunidos em culto. Isso é fundamental. Isso tem tudo a ver com a realidade de que somos crentes de fato ou não. Porque os homens incrédulos, os homens que vivem uma miséria espiritual indizível, não têm interesse nenhum nessas coisas. Pelo contrário, eles odeiam essas coisas e essas coisas os aborrecem. Coloque o incrédulo aqui, ele não verá a hora de ser correndo. Coloque o incrédulo aqui, ele não verá a hora de sair voando daqui desesperado, porque ele não suporta isso. Então, a nossa atitude diante do culto a Deus, a nossa reação diante desses atos de adoração que realizamos, revela muito acerca da nossa condição espiritual. Guarda o teu pé. Se você tem a visão correta de Deus, foi convertido por Ele, transformado por Ele, entenda o que estou dizendo e faça o que estou dizendo. Guarda o teu pé durante o culto a Deus. Vigie-se, para que o Senhor se agrade da sua atitude e da sua postura. Vejam então, irmãos, o que diz o texto. Observem aqui, versículo 13. Vamos entrar então nesse exercício de conhecimento da palavra de Deus. O texto diz assim: perto dele estava o Senhor. Observem essa expressão e notem o seguinte: existe aqui no versículo 13, uma palavra que o tradutor para a língua portuguesa não verteu. Existe aqui um convite, existe aqui uma ordem dada ao leitor, que o tradutor do texto hebraico para a língua portuguesa não traduziu. E essa palavrinha que aparece aqui, mas que não está no texto em português, é a palavrinha vejam. Vejam. Essa palavra já apareceu pelo menos 3 vezes nos versículos anteriores. Vejam, é uma palavra dita ao leitor. Vejam, observe, olhe aquilo. É um convite ao leitor para que ele como que imagine o que está acontecendo. É um recurso literário para dar vivacidade à narrativa. Ele então diz: vejam, perto dele estava o Senhor. O narrador quer fazer com que nós observemos essa realidade. Vejam, perto dele estava o Senhor. Por quê? Ele quer chamar a nossa atenção, os nossos olhos da imaginação, por assim dizer, para que nós possamos imaginar o Senhor perto dele, vendo essa cena. Ele quer que nós vejamos essa cena. Por quê? Porque essa cena é importante. Além de ser um recurso literário, esse convite, essa ordem dizendo vejam, perto dele estava o Senhor, além de ser um recurso literário para chamar a atenção do leitor,
E para dar vivacidade ao texto, já que o escritor é um escritor muito hábil, é um grande escritor, além disso, ele quer destacar a importância do que está sendo dito aqui. Perto dele estava o Senhor. E por quê? Notem isso, prestem atenção nisso. Por quê? Ele faz esse convite tão veemente, dizendo: vejam, perto dele estava o Senhor. Por que ele realça isso? Bem, para que os irmãos entendam por que ele realça isso, é importante que os irmãos me acompanhem na compreensão dessa expressão que agora sim é traduzida. Perto dele estava o Senhor. Observem essa tradução, perto dele estava o Senhor. Essa tradução, perto dele estava o Senhor, é uma das duas traduções possíveis dessa expressão, dessa frasezinha que aparece aqui na primeira linha do versículo 13. Há duas possibilidades de tradução. O tradutor da minha Bíblia, aqui da versão revista e atualizada, que é a Bíblia que eu uso aqui no púlpito, traduziu assim: perto dele estava o Senhor. No entanto, existe uma outra possibilidade de tradução, talvez os irmãos tenham em suas Bíblias uma outra tradução diferente, que diz algo mais ou menos assim: no alto da escada, no alto dela estava o Senhor. Algo parecido com isso. Alguns irmãos estão balançando a cabeça dizendo: a minha é assim. Qual será que está certa? Algumas traduções dizendo: perto dele. Dele quem? De Jacó. Perto de Jacó estava o Senhor. Vejam, perto de Jacó estava o Senhor. Isso faz parte do sonho. Perto de Jacó estava o Senhor. É uma tradução possível. A outra tradução: vejam, no alto da escada estava o Senhor. Bem, qual é a tradução melhor? A tradução melhor, se os irmãos olharem o versículo 12, os irmãos verão um pronomezinho no final do 12, dizendo assim: os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse pronome se refere a quê? A escada. Os irmãos estão ficando bons, hein? Esse pronomezinho ela, se refere à escada. E esse mesmo pronome aparece no versículo 13. Perto, tarará, vem o pronomezinho, o mesmo pronomezinho, ou seja, perto dela, ou seja, nela, ou seja, no alto dela. Então, a melhor tradução não é a minha, não é essa tradução que eu tenho aqui. A melhor tradução é a tradução aí que os irmãos têm, que alguns irmãos têm, que dizem que no alto dela, no alto da escada, estava o Senhor. Essa é a melhor tradução. Ou seja, qual é o sonho? Como é o sonho? Vejam como é o sonho. Jacó viu uma escada, e anjos de Deus subindo e descendo, e no alto dessa escada estava o Senhor. Vejam, conseguem ver? O escritor quer que você veja, quer que você olhe com seus olhos mentais, com os olhos da imaginação, mas uma imaginação trabalhada pelo texto, uma imaginação construída pelo texto. Vejam, no alto daquela escada estava o Senhor, no alto dela estava o Senhor, e nós temos que ver isso. O Senhor ali, sentado no alto da escada, e os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada. Essa tradução é melhor, não somente por causa das questões gramaticais presentes aqui no texto, mas também porque isso se encaixa melhor com a realidade pictórica que nós vemos no Antigo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento o Senhor Deus sempre no alto, sentado ali no alto do seu trono, controlando as coisas. E parece que aqui não é diferente. Vejam, por exemplo, uma ilustração disso nós encontramos no livro de 1 Reis, o primeiro livro dos Reis, no capítulo 22. Vejam esse quadro, é um quadro semelhante àquele que Jacó viu. Só que aqui em 1 Reis 22, versículo 19, nós não temos uma escada. Veja aí como é semelhante, apesar de não haver a escada. 1 Reis 22, 19, vejam como esse quadro se assemelha bastante, é um dos quadros que nós temos, que mostra o Senhor nessa posição no alto, administrando os exércitos celestes.
Veja o que diz o texto, 1 Reis 22, 19. Veja aí o que diz, 1 Reis 22, 19. Diz assim: Micaías prosseguiu, é um profeta falando, e ele diz o seguinte: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. O que nós temos aqui? Nós vemos o Senhor sentado num trono no alto, e os anjos dele à sua direita e à sua esquerda. É um quadro semelhante. Parece então que esse quadro do Senhor no alto, administrando, dominando, controlando, coordenando e ordenando os anjos dos céus, é o quadro que nós temos também aqui em Gênesis 28. Por que isso é importante? Isso é importante porque Deus está se revelando. Notem bem isso, é importante aprender isso. Deus está revelando quem Ele é. Deus está mostrando quem Ele é. Ele está se revelando a Jacó. E o modo como Ele se revela é extremamente importante para nós. Vejam, tirem os seus olhos das ilusões acerca da divindade que nós muitas vezes temos. Desvie os seus olhos das ideias acerca de Deus que muitas vezes os falsos mestres tentam jogar dentro de nós. Desvie os seus olhos das suas imaginações e ilusões acerca de quem Deus é. Vejam como é o Deus verdadeiro. Vejam como é o Deus real, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia. Vejam como Ele é. Ele é alguém que se assenta no alto trono, acima dos querubins, acima dos anjos. E ele coordena, Ele domina tudo, inclusive os exércitos dos céus, que sobem e descem aquela escada, servindo e cumprindo a sua vontade. Nós temos que olhar para isso. Vejam, aprendam quem Deus é. Esse é o Deus verdadeiro. E nós temos que conhecer esse Deus verdadeiro, e não invenções que são multiplicadas por aí afora. Mas notem bem, o texto diz: perto dele estava o Senhor. Já corrigimos a tradução na realidade é: no alto dela estava o Senhor. Essa é a tradução correta. No alto dela, da escada, estava o Senhor. E vejam o que vem agora: e lhe disse. Agora nós temos que ouvir. Estamos olhando. Vejam, estamos olhando. Agora vamos ouvir. O que nós vemos mostra quem é Deus. Deus está se revelando a Jacó. E agora Ele vai falar quem Ele é. Ele mostra quem Ele é. O autor bíblico realça isso para que nós observemos quem Ele é. Como que tacitamente Ele está nos dando uma lição de teologia própria, de teontologia, quem é Deus. Mas agora, Deus vai falar. É muito importante o que Ele vai dizer agora. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia e chegarem no capítulo 35, os irmãos vão ver o modo como tudo isso que está acontecendo foi interpretado pelo autor bíblico. No capítulo 35, versículo 7. O autor bíblico, mesmo autor de Gênesis, o mesmo autor do capítulo 28, na sequência da história, ele diz assim no capítulo 35, versículo 7, ele fala sobre Jacó, quando Jacó voltou da sua jornada ali, tendo ficado em Harã 20 anos, depois ele voltou. E aqui no capítulo 35, no versículo 7, nós temos um comentário do narrador. E veja o que o narrador diz, 35, 7. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali, esse lugar é o lugar do capítulo 28, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença do seu irmão. É interessante observar isso. Ali em Betel, no texto que estamos estudando, Deus se
revelou. É importante aprender isso, porque no meio evangélico se fala muito sobre Deus me revelou. É o tempo todo, não é assim? Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, Deus me revelou aquilo outro. Deus vive revelando um monte de coisa para todo mundo. É um show de revelações, é uma enxurrada de revelações. Pessoas estão tendo mais revelações do que Isaías, Jeremias, Elias. Todo culto é 300 revelações, todo mundo tem. Bobagens, invenções, meros movimentos da imaginação da mente das pessoas, revelações mentirosas, falsas, invenções, palha, que não alimenta ninguém. Quando nós olhamos na Sagrada Escritura e aprendemos como Deus age, é interessante observar um certo padrão no modo como Deus se revela pela primeira vez a alguém. Nós vemos isso quando Deus fala com Moisés. Nós vemos isso quando Deus fala com os profetas. Nós vemos um padrão. Não é algo normativo para Deus, porque Deus está acima das normas. Mas o que nós vemos é um padrão no modo como Deus se revela pela primeira vez a alguém. E esse padrão nós começamos a perceber aqui. Já vimos já em outros lugares em Gênesis, e aqui se repete. Como Deus se revela pela primeira vez a alguém? Ele mostra quem Ele é. Ele mostra a sua natureza. Ele se revela apontando para a pessoa, manifestando para a pessoa como é o Deus verdadeiro. Vejam então o que Deus vai dizer. Ele já mostrou a sua grandeza, a sua soberania, que Ele está reinando, e aí Ele vai dizer quem Ele é. Prestem atenção no que Ele vai dizer agora. E disse, e aqui a revelação. A revelação já começou de forma visual, e agora a revelação continua de forma audível. Disse, eu sou o Senhor. É assim que Deus se revela. Ele mostra a sua grandeza, Ele mostra a sua soberania, Ele mostra o seu domínio sobre os anjos, e então Ele diz, eu sou o Senhor. O que significa isso? Eu sou o Senhor. A palavra que aparece aqui, traduzida como Senhor, é o que nós chamamos de o tetragramaton. O que é o tetragramaton? São as 4 letras do nome de Deus. E que nome é esse? Nós não sabemos como pronunciar esse nome em português. Porque esse nome, ele é integrado por 4 letrinhas, e essas letrinhas são YHWH. Nós não sabemos como pronunciar isso. YHWH. Como pronunciar isso? Não sabemos. Nós costumamos dizer que temos que pronunciar como Yahvé. Alguns dizem Jeová. Outros dizem Yahweh. Outros dizem Javé. Não sabemos como se pronuncia isso. Mas o fato é que nesse momento, nessa linha, na segunda linha do versículo, Deus diz, eu sou Yahweh. Eu sou Yahvé. Eu sou Jeová. Eu sou Javé. E por que isso é importante? Deus está se revelando. E o que significa Ele dizer, eu sou Javé? Nós aprendemos em Gênesis, em Êxodo 3, nós aprendemos que esse nome se relaciona com a autossuficiência e a autoexistência de Deus. E além disso, é o nome pactual de Deus. Deus usa esse nome anexado aos pactos que Ele faz com o homem. Quando nós dizemos Yahvé, quando nós dizemos Jeová ou Javé, nós temos que criar em nossa mente a ideia de alguém que é autossuficiente, significa eu sou quem sou. Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente, e Ele é, de acordo com as conexões desse nome com a aliança, Ele é o Deus fiel da aliança, Ele é o Deus das promessas, o Deus que não falha. Então nós vamos observando estas coisas. Deus está se revelando a Jacó. E como Ele se revela? Ele se revela de modo visual,
mostrando que ele é soberano, o grande rei sobre os anjos, que governa o universo, inclusive o universo espiritual. E além disso, ele é o Deus fiel, ele é o Yahvé, ele é o Deus da aliança, ele é o Deus do pacto, o Deus que cumpre as suas promessas, e o Deus que é autossuficiente, o Deus que é autoexistente, que não precisa de nada e nem de ninguém. E ele vai então se revelando assim, mostrando a sua natureza. E nós, olhando para esse texto, nós começamos a desfrutar dessa revelação também. A revelação aqui não é dada apenas a Jacó. Na medida em que nós hoje, milênios depois, nos debruçamos sobre o texto, nós vamos desfrutando dessa revelação. Você que não conhece a Deus e que está aqui hoje, você que não conhece a Deus e está ouvindo essa pregação aí, depois por meio das gravações, dos envios aí desse sermão pela internet. Você que não conhece a Deus, Deus está, através dessa exposição, através da sua palavra, Ele está se revelando a você aqui nesse texto. Ele está mostrando quem Ele é para você, você que não conhece, ou que pensa que o conhece. E Ele está mostrando o que para você? Está mostrando quem Ele é. Ele está dizendo, olha, eu sou o Rei soberano sobre os querubins. Eu governo num alto e sublime trono. E mais, o meu nome é Yahvé. Eu sou o Deus da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus da aliança com Israel. Eu sou o Deus da aliança com Davi. Eu sou o Deus da nova aliança, o Deus fiel que cumpre as suas promessas. Eu sou autossuficiente. Não preciso de nada e nem de ninguém. Eu sou autoexistente. Ninguém me criou. Eu não sou como os deuses falsos que foram criados pela imaginação do homem. Não. Eu sou autossuficiente, autoexistente e eu governo o universo. Aprenda isso. Aprenda isso. Eu estou me revelando a você a partir desse texto. E vamos continuar na leitura, porque a revelação de quem Deus é continua aqui. Vejam, o texto diz, eu sou o Senhor, e ele prossegue dizendo, Deus de Abraão. E o que significa isso? Deus de Abraão. É uma expressão bonita essa. É o Elohim. É o Elohei Avraham. Não sei se eu pronunciei direito. Se tiver algum judeu aqui que fala muito bem hebraico, vai talvez ria de mim, das minhas pronúncias, né? Mas o texto hebraico diz que ele é o Elohei Avraham, o Deus de Abraão. O que significa essa expressão? Elohim. O que é isso? Essa expressão, ela aparece em Gênesis no capítulo 1, quando diz que no princípio criou Elohim os céus e a terra. E essa expressão, essa palavrinha, a palavrinha Elohim, ela tem um sufixo, o sufixo in, que é um sufixo que indica pluralidade. Mas essa pluralidade que aparece como sufixo de Elohim, não é uma pluralidade que indica número. É um fenômeno que temos na língua hebraica. É o que nós chamamos de um plural de majestade, um plural majestático. Quando o texto diz que ele é o Elohim, está dizendo que ele é o Deus forte. Esse é o sentido de um plural de majestade. Eu sou o forte. Eu sou o Deus grandioso, o Criador, o forte, o poderoso de Abraão. É esse quem eu sou. Eu sou o forte, o Elohim de Abraão. Eu sou o Elohim, o forte, o poderoso de Isaac. É esse o Deus que eu sou. E é esse o Deus que está se revelando a você, Jacó. E é esse o Deus que está se revelando a você, talvez hoje, que está aqui ouvindo essas coisas pela primeira vez na sua vida. Deus está mostrando quem Ele é. Eu sou aquele que se assenta num alto e sublime trono e controla os exércitos dos céus e domina sobre os céus e a terra. Eu sou Yahvé, o Deus fiel, o Deus da aliança. Eu sou autossuficiente, não preciso de nada. Eu sou autoexistente e eu sou Elohim, o forte, o Criador, o Todo-Poderoso. E então esse Deus começa a falar, a enunciar as suas promessas. É importante isso. Ele vai enunciar 4 promessas aqui. 4.
E agora Jacó então está preparado para ouvir as promessas, porque ele sabe quem está fazendo as promessas, quem está enunciando as promessas. As promessas estão sendo feitas por aquele que se assenta acima dos querubins. Vejam, ele está acima dos querubins. As promessas que ele vai enunciar são promessas feitas por Yahvé, aquele que é fiel, que não falha, que é autossuficiente, que não precisa de nada nem de ninguém e que cumpre aquilo que promete. As promessas são feitas por Elohim, o forte, o Criador, o Todo-Poderoso. Nós podemos confiar. É muito importante observar essas coisas. É muito importante observar os detalhes dessa apresentação. Por quê? Porque é esse Deus, o Deus do alto da escada, é esse Deus, o Yahvé, é esse Deus, o Elohei Avraham, é esse Deus que nós temos que servir. E por que essas duas ou três linhas do versículo 13 são importantes para nós hoje? Por quê? Irmãos, por uma razão muito simples, e que deve nos deixar alertas, porque o coração do homem é uma máquina de fabricar deuses falsos. Assim é o coração do homem. É uma máquina de produzir ídolos o tempo todo. Nós, os evangélicos, nós criticamos os católicos. Nós criticamos os católicos dizendo que os católicos são idólatras. Nós dizemos os católicos são idólatras porque eles adoram várias imagens. Eles adoram a imagem de São Francisco, eles adoram a imagem de Maria, eles adoram a imagem de São Cristóvão, eles adoram a imagem de São Cosme e Damião, eles adoram a imagem de tudo quanto é santo que tem por aí. Várias imagens eles adoram. E nós então ficamos indignados com isso, e com razão. E dizemos, isso é idolatria, nós somos cristãos, não podemos nos curvar diante dessas obras feitas por mãos humanas. Os católicos então têm aí as suas explicações e dizem o seguinte: olha, na realidade nós não adoramos as imagens, eles dizem. Nós veneramos as imagens, nós não adoramos. E eles então tentam explicar isso, porque essa é uma explicação que vem do século VIII, quando havia uma distinção entre latria, dulia e hiperdulia. Então eles tentam trazer essas distinções enunciadas no século VIII para a língua portuguesa, tentando explicar que há uma diferença entre adorar e uma adoração inferior, que seria a veneração. E tentam então explicar isso, dizendo, nós não adoramos, nós veneramos. Mas nós sabemos que esses subterfúgios linguísticos não servem para nada. A grande realidade é que são idólatras mesmo. E estamos certos quando dizemos isso. Vocês adoram ídolos. Vocês adoram imagens feitas de pau e pedra. E vocês confiam nelas. Vocês confiam que elas são sacrossantas e que grandes portentos podem ser auferidos do serviço dirigido a elas. Vocês acreditam nisso? E nós não. Nós cremos apenas no Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. E acusamos os católicos disso e os criticamos por isso. Mas uma coisa é certa, queridos. Nós, os evangélicos, talvez nós não nos incluamos nisso, mas o que temos visto é que os evangélicos têm criado deuses. Irmãos, é de chorar. Os evangélicos têm criado deuses que são muito piores do que qualquer santo católico que vemos por aí. Nas últimas décadas, os evangélicos criaram 2 deuses falsos. E eles estão servindo esses 2 deuses falsos até hoje. Esses 2 deuses falsos, o primeiro deles foi criado por volta da década de 70, 80 e é adorado até hoje. O segundo deus falso, ele foi criado mais recentemente, mas ele tem conquistado muitos adoradores no meio evangélico. O primeiro deus falso que foi criado e que é adorado pelos evangélicos com todas as suas forças, com todo o seu coração, é o Deus, eu vou chamá-lo aqui de o Deus garçom. É um Deus garçom.
Como é o Deus garçom? É um Deus que serve o homem. Ele não é Deus, ele é servo do homem. Ele obedece o homem. O homem diz: eu não aceito isso. E Deus tem que se curvar e quase que pedir desculpas e então mudar o seu modo de agir. Eu determino tal coisa. Eu não aceito isto ou aquilo. Eu determino, eu declaro isto ou aquilo. E então Deus, assustado com a nossa autoridade, esse Deus garçom, intimidado pela nossa ousadia e pela nossa suposta autoridade, ele recua e ele então tem que fazer aquilo que eu mando ele fazer. E os evangélicos então foram enganados por esse Deus mentiroso, por esse Deus de mentira, e o têm servido, e lotam as igrejas. Não estão servindo a Deus, estão servindo um ídolo que criaram. Na realidade estão servindo a si próprios. Por que eles vão à igreja? Para servir? Não, eles vão à igreja para serem servidos. Eles vão à igreja para exigir que esse Deus os sirva. Eles não vão à igreja para prestar de um culto, para servi-lo, para adorá-lo e para fazer a sua vontade. Não, é o contrário. Eles vão à igreja para exigir que esse Deus os sirva e faça a sua vontade, a vontade deles. É assim esse Deus falso, esse Deus garçom que os evangélicos criaram e que os irmãos conhecem muito bem, porque já faz muito tempo que criaram esse Deus, faz bastante tempo que inventaram essa divindade fantasiosa e faz muito tempo que adoram esse Deus e o procuram. O meio evangélico está infestado de adoradores desse Deus falso. Nós não podemos nos igualar a eles, não. Nós temos que olhar para o Deus que está acima dos querubins, o Deus que é Yahvé, o Deus que é Elohim, o Deus que é o forte, o Deus que controla os anjos, o Deus das alianças, o Deus que é autossuficiente. Mas esse Deus garçom, nós já falamos muito dele. E os irmãos já conhecem muito bem e estão muito bem preparados para responder àqueles que defendem a existência desse Deus. O outro Deus que inventaram mais recentemente, acredite se quiser, é um Deus pior. Vocês não acreditariam no que os evangélicos inventaram recentemente, no Deus que foi inventado pelos evangélicos de hoje. O Deus que inventaram nas igrejas atuais, os evangélicos inventaram hoje, fugindo de linhas como essa que estamos estudando, é um Deus que eu vou chamar aqui, é um Deus com D minúsculo, um Deus que eu vou chamar aqui de o Deus macaco de auditório. É esse o título que nós vamos dar a esse Deus falso que inventaram recentemente. É o Deus macaco de auditório. Como assim? Por que, pastor, nós podemos chamar o Deus que inventaram agora no meio evangélico de o Deus macaco de auditório? Por uma razão muito simples. De acordo com os ensinos que têm sido apresentados por aí afora, Deus, esse Deus que inventaram, ele admira você. Ele é seu fã. Ele admira você. Ele olha para você e ele vê em você um ser perfeito, que ele admira intensamente. Nas igrejas nós vemos frases do tipo: Jesus é seu fã. Jesus é seu fã. Você é o centro do coração de Deus. Ele olha para você e ele vê você como alguém tão perfeito quanto o próprio Jesus. Pastores estão dizendo isso? Sim. É o que estão dizendo hoje em dia. Deus olha para você e vê você como alguém tão perfeito quanto Jesus. Por que essas pessoas estão dizendo isso? Elas estão dizendo isso por causa de uma doutrina nova. Uma doutrina nova que tem sido chamada de hipergraça. O que é a hipergraça?
A doutrina da hipergraça pode ser entendida de duas formas, há dois aspectos dela. Primeiro aspecto, doutrina da hipergraça. Jesus morreu na cruz do Calvário e ele salvou todo mundo. Todas as pessoas são salvas, todas, mesmo os que não creem, todos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eles pegam esse texto e dizem, estão vendo? O mundo não tem mais pecado, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Então agora, nós não temos que evangelizar dizendo, creia em Jesus para não ir para o inferno. Não, ninguém vai para o inferno, ninguém vai. Todos vão para o céu. Nós temos que evangelizar explicando para as pessoas que elas já estão salvas e que já estando salvas, elas têm que agora viver uma vida mais abundante, uma vida de serviço a Deus. Mas nós não podemos evangelizar dizendo você está perdido, porque ninguém mais está perdido. Todos vão para o céu, crentes e incrédulos, todos. Quando você chegar no céu, você vai ver Hitler ali sentado na mesa de Jesus. E você vai dizer, o que ele está fazendo aqui? Você vai levar uma bronca, que você é preconceituoso, você é Hitlerfóbico. E você acredita que pessoas como Hitler, incrédulos, ou até pessoas, não precisa ser como Hitler, mas qualquer incrédulo vai para o céu, precisa se converter para ir para o céu. Isso não é verdade. Ninguém precisa se converter para ir para o céu. É a hipergraça. Cristo morreu pelo mundo todo. Todos vão para o céu. O Evangelho agora então diz, viva uma vida de serviço a Deus, porque salvo você já está. Mas notem, além de dizer isso, além de dizer que todas as pessoas estão salvas, crendo ou não em Jesus, amando ou não Jesus, nós vemos isso o tempo todo. Morre um assaltante e nós já vemos lá as pessoas dizendo, está com Jesus agora. Morre um MC, que eu nem sei o que é isso direito, morre um MC, devasso, vida suja, mas ele está com Jesus agora. Todos estão com Jesus, não tem problema, não precisa crer, é só morrer. Quer ir para o céu? Basta morrer. Como ser salvo? Morra, isso basta e você irá para o céu. Essa é a visão da hipergraça que está sendo anunciada por aí afora. Mas existe mais uma nuance da hipergraça. A hipergraça diz algo pior, se é que pode existir algo pior do que isso. A hipergraça diz o seguinte, olha, Jesus não tirou somente o seu pecado. Jesus não tirou somente a culpa do seu pecado. Jesus tirou também a sua pecaminosidade. Percebe a diferença? Jesus não tirou somente a culpa do seu pecado. Jesus tirou a sua pecaminosidade. Você não tem mais natureza pecaminosa. Você não é mais pecador. Inclusive, você não precisa mais buscar a santificação, porque você já é perfeito. Sabiam disso? Vocês sabiam que isso está sendo ensinado no meio evangélico? Você já é perfeito. Jesus olha para você e só vê perfeição. O Pai olha para você e ele vê Jesus. Aos olhos do Pai, você é tão perfeito quanto Jesus. E isso explica por que Deus é seu fã. Porque Deus admira você. Porque você é perfeito. Você não tem mais pecado. Você é salvo, crendo ou não. E além de salvo, você é perfeito. Aos olhos de Deus. Você é como Jesus. E isso leva a uma segunda consequência. Se você é perfeito e Deus admira você, existe algo mais que acontece em Deus quando Ele olha para você. Quando Ele olha para você, Deus se sente carente. Carente. Ele precisa de você. Muito. Desesperadamente. Como uma adolescente apaixonada. Ele não vive sem você. Ele canta músicas do Roberto Carlos para você. Eu preciso de você. São tantas emoções. Não? Irmãos, que é isso? Estamos brincando? Chegamos a esse nível? Com
conseguimos cavocar ao ponto da nossa blasfêmia chegar a níveis assim, a níveis subterrâneos. Deus olha para nós, aquele Deus carente, dizendo: eu preciso de você. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o centro do coração de Deus. Deus te ama desesperadamente e precisa de você. E isso conduz a outras coisas. Esse Deus que é seu fã e é carente, é esse Deus carente, esse Deus que é seu fã e que é um Deus carente, acredite se quiser, ele também é um Deus fraco. Sendo seu fã, ele realizou planos maravilhosos para a sua vida. Mas você, por causa da sua negligência e da sua ignorância algumas vezes, ainda que você seja perfeito, não me perguntem acerca dessas incoerências, você frustra os planos maravilhosos de Deus para a sua vida. E Deus não pode fazer nada, porque você pode arrancar a caneta da mão de Deus e rabiscar os planos maravilhosos que Ele fez para a sua vida. Ele não tem forças para manter a caneta dos seus planos nas mãos. Esse é o Deus que estão pregando por aí fora. E milhares e milhares e milhares de pessoas estão crendo nisso. Por quê? Uma razão muito simples. É necessário, ele disse João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua, não é isso? Não. Temos que inverter. É necessário que ele diminua e eu cresça. Eu sou o Senhor. Eu sou o adorado. Eu sou aquele que supre as necessidades dele. Eu sou aquele que é buscado. Eu sou aquele que é honrado, venerado, admirado. Eu sou. Eu inverti, eu mudei de lugar. Ele é quem me busca, Ele é quem me admira, Ele é quem me serve. Nós invertemos, nós divinizamos o homem e humanizamos Deus. É isso que tem sido pregado nos dias de hoje. A palavra de Deus, porém, ela condena tudo isso. A palavra de Deus não diz, a palavra de Deus diz que Deus não admira o homem. Não. Ele ama o homem? Ama. Mas Ele não ama o homem com aquele amor do admirador, não. Ele ama o homem apesar da pecaminosidade, da sujidade, da vileza do homem. Veja o que diz Romanos 5,8. Veja o que diz o texto, Romanos 5,8. Não é esse o Deus que se apresentou a Jacó em Betel. O Deus dos evangélicos que vemos por aí não é o Deus que se apresentou em Betel. Veja o que diz Romanos 5,8. Diz assim, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele nos ama sim, mas veja, Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pessoas maravilhosas. Está certa a minha leitura? Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou com um amor misericordioso, teve pena de nós. Quando Ele olhou para nós, Ele sentiu nojo, olhando para as nossas imperfeições, para a nossa morte espiritual, para a nossa podridão. E Ele, com a sua misericórdia, nos amou, ainda que fôssemos pecadores. Veja o que diz Efésios no capítulo 2, veja o que diz Efésios 2, um texto extremamente conhecido, veja o que diz. O texto diz, fala do seu amor por nós, diz assim, Ele vos deu vida, nos amou, nos deu vida.
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, mortos, jazendo numa lama pútrida de delitos e pecados, mortos apodrecendo numa lama já podre e mal cheirosa, mas Ele nos amou e nos deu vida. É esse o Deus da Bíblia, é esse o Deus do alto da escada, é esse Yahweh, é esse Elohim. Nós aprendemos que mesmo depois de conhecermos a sua graça, nós permanecemos precisando do seu socorro, porque somos fracos. Nós não perdemos a nossa pecaminosidade, nós fomos perdoados, fomos redimidos por Deus, adquirimos o status de herdeiros dele, vamos reinar com ele nos céus um dia, em toda a eternidade, no novo céu, na nova terra, mas nós não somos perfeitos. Deus não olha para nós e fica admirado com a nossa perfeição por uma razão muito simples: essa perfeição não existe. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, veja o que diz Romanos 7, o apóstolo Paulo falando no versículo 21, vejam o que ele diz, Romanos 7, 21, vejam, o apóstolo Paulo lamenta quando ele olha para a sua própria realidade. Ele diz, Romanos 7, 21, então, ao querer fazer o bem, ele diz, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal reside em mim. Eu já sou crente, mas eu tenho uma natureza pecaminosa, o mal reside em mim. Ele prossegue dizendo, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu sou escravo de uma lei que está no meu corpo, a lei do pecado. Veja o versículo 24, o seu grito de lamento, ele diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Ele diz, meu Deus, eu preciso melhorar, eu não consigo crescer espiritualmente em várias áreas da minha vida, quem me livrará dessa minha natureza pecaminosa que muitas vezes aflora? Ele responde a pergunta dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, só Ele um dia vai nos livrar disso, mas ainda estamos nessa luta, nessa batalha contra a nossa natureza pecaminosa. Outro fator importante, o Deus da escada de Jacó, o grande Yahweh, o grande Elohim, não é um Deus carente, Ele não precisa de nós. Talvez você se assuste com isso, mas saiba, Deus não precisa de você. O que, pastor? É isso mesmo. Deus não precisa de você. Antes dele criar o mundo e a humanidade, nos trilhões, bilhões, quatrilhões de milênios que antecederam a criação do universo, Ele vivia muito bem sem você. Ele não criou você por necessidade, Ele não criou o mundo por necessidade, Ele não criou o universo por necessidade, não. Deus é autossuficiente, Ele é o eu sou, Ele é o Yahweh, Ele é Javé, o eu sou quem eu sou, autossuficiente, não precisa de nada. Veja o que diz o Salmo 50, observe isso é um golpe contra o nosso orgulho, e os evangélicos de hoje sofrem quando veem isso, não aceitam essas coisas, eles querem se sentir importantes, querem ser deusinhos, servidos por um escravo cósmico. Veja o que diz o Salmo 50, observe os versículos 9 em diante, Salmo 50, versículo 9, veja o que diz assim, Salmo 50, versículo 9, de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Eu não preciso dos seus novilhos e dos seus bodes. Por quê? Porque são meus. Todos os animais do bosque são meus. E as alimárias aos milhares sobre as montanhas são minhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois o mundo é meu. Eu não preciso de nada. O mundo é meu, e quanto nele se contém.
E ele prossegue: acaso como eu carne de touros? É isso? Eu como carne de touros? Você come. Pergunta para o Puff. Você come. Pergunta para Abadio. Você come, eu não. Eu não preciso comer carne de touros. E ele prossegue: ou bebo sangue de cabritos? Vocês acham que eu preciso dessas coisas? Eu não preciso de nada. Tudo é meu. Eu não preciso de nada, inclusive não preciso de você. Veja o que diz o livro de Atos no capítulo 17. Atos 17: eu sou o Deus da escada de Jacó, eu comando os querubins, eu sou Yahvé, eu sou Elohim, o forte. Veja o que diz Atos 17, versículo 24, diz assim, o apóstolo Paulo falando aqui, Atos 17, 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Veja o versículo 28, pois nele vivemos, ou seja, por meio dele, por causa dele vivemos, e nos movemos por causa dele, na força dele, pelo poder dele, e existimos por causa dele, nele, pelo poder dele, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E veja qual é a mensagem que esse Deus proclama. Ele não diz: eu preciso de você. Não, veja o que diz esse Deus no versículo 30, ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em todo lugar reconheçam que são maravilhosos. Não, todos em toda parte se arrependam. Essa é a mensagem do Deus verdadeiro. Não é a mensagem que diz: olha, Deus admira você, Jesus é seu fã. Nada disso, isso é mentira. Isso é mentira do novo paganismo. A mensagem é: todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependam-se. Essa é a palavra do Deus da escada. Essa é a palavra do Deus que controla os anjos. Essa é a palavra de Yahweh. Essa é a palavra de Elohim. Arrependam-se. Eu não preciso de vocês. Esse convite é um convite de misericórdia, de graça. Arrependam-se, porque um dia eu julgarei o mundo com verdade, e quem não se arrepender, crendo em Cristo, estará perdido para sempre. Eu não sou fã de vocês, eu tenho misericórdia de vocês, tenho pena de vocês, e é por isso que estou dizendo essas coisas. Esse é o Deus da escada, esse é Yahweh, esse é Elohim. Eu não preciso do seu amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Ele todo é amor, ele não precisa ser completado com amor. Não há lacunas em Deus que o meu amor preenche. Deus é amor, ele não precisa ser completado com o meu amor. Pai, Filho e Espírito Santo se amam com perfeição, com amor perfeito no âmago da Trindade. Ele não precisa que o meu amor complete, o complemente. 1 João 4,8. E Deus, os planos dele não podem ser frustrados por ninguém. Nós aprendemos em Jó, no capítulo 23, veja o que diz Jó 23, 13 a 15. Jó 23, 13 a 15. Há vários textos, não vou ler todos. Jó 23, 13 a 15. Vou apontar esse texto apenas, Jó 23, 13 a 15. Diz assim: mas se ele resolveu alguma coisa, se ele está com a caneta na mão, quem o pode dissuadir? Quem pode arrancar a caneta e rabiscar o que ele escreveu? Veja a sequência: o que ele deseja, isso fará. O que ele escreveu, ele vai cumprir.
pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Não há o que eu possa fazer, nada. O que ele determinou que vai fazer, ele fará. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele. E quando considero, temo. Eu não tenho controle sobre ele. Eu não posso arrancar a caneta da mão dele. Eu não tenho a borracha que eu apago os seus planos acerca de mim. Não, o que ele decidiu a meu respeito, ele vai fazer. E é por isso, diz Jó, que eu me perturbo e eu tenho medo. Porque o que ele decidiu fazer, ele fará. Ele diz nos profetas, agindo eu, quem impedirá? Não há como frustrar os seus planos. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Em Daniel, no capítulo 4, veja o que diz. Eu não posso deixar de ler esse texto. Esse texto é muito importante. Vou ler esse ainda. Daniel, no capítulo 4, versículo 35. Eu queria ficar falando mais umas 3 horas, mas eu não posso. Daniel 4, 35. Veja o que diz Daniel 4, 35. Vejam como Deus vê a humanidade. Vejam como os pastores dessas coisas estão mentindo. Veja o que diz o texto em Daniel 4, 35, diz assim: todos os moradores da terra, isso inclui você. Você mora na terra? Ou você é um extraterrestre? Não, você mora nesta terra. Então, todos os moradores da terra, isso inclui você, inclui a mim. Vejam, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Deus é seu fã? Ele precisa de você? Ele é um Deus carente, desesperado, cantando músicas de Roberto Carlos, de paixão por você? Não. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E vejam, eu posso frustrar os seus planos? Leia a sequência. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os anjos, e os moradores da terra, você. Não há quem lhe possa deter a mão. Não há como tirar a caneta da mão dele. Nem lhe dizer, que fazes? Não há. Quem é esse? Quem é esse? Nós o conhecemos agora. Não é o Deus dos pastores modernos, dos evangélicos novos que surgiram por aí. Não é um Deus de pau nem de pedra. Não. Este é o Deus da escada. É o Deus que se assenta no alto da escada. Vejam. Vejam. É o Deus sentado em sua glória no alto da escada. E os anjos o servindo, subindo e descendo, cumprindo as suas ordens, soberano sobre os céus e sobre a terra. Ele é Yahweh, o Deus autossuficiente, o Deus fiel da promessa, que cumpre as suas promessas, o Deus que não precisa de nada nem de ninguém. Ele é o Elohim, o forte, o Criador, o dominador de tudo, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e agora o Deus de Jacó. Ele é o seu Deus, este aqui. Ele é o seu Deus. Pastor, hoje, durante essa explicação, Deus se revelou a mim. Agora eu sei quem Ele é. Agora eu tinha uma ideia diferente. O Deus em quem eu cria era uma criação da minha cabeça. Era uma pintura feita por falsos mestres. Mas agora Ele se revelou em sua palavra. Agora eu conheço. Eu sei quem Ele é. E como eu faço para me relacionar com Ele? Com esse Deus terrível, com esse Deus grandioso, que não precisa de ninguém, de nada, soberano acima dos anjos, que controla todas as coisas, que não precisa de ninguém, o forte, o poderoso, como eu,
que sou considerado por Ele nada, como eu posso me aproximar da Sua majestade e ser aceito por Ele? Eu, verme como sou. Como? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, pelo sacrifício do seu corpo, abriu um novo e vivo caminho até Ele. Ele disse, eu sou, Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade Ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém pode se aproximar de mim, o Deus da escada, Yahweh, o Elohim. Ninguém pode se aproximar desse Deus senão por mim. Ninguém. O que eu faço? Aproxime-se do Senhor Jesus hoje e diga, Senhor, o Senhor abriu o caminho por meio do seu corpo, que foi rasgado como um véu no templo. Esse caminho foi aberto pelo seu corpo ali moído naquela cruz. O Senhor abriu um novo e vivo caminho por meio da sua carne, por meio do seu sangue. Eu quero trilhar esse caminho de fé. Eu quero crer em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E eu quero me aproximar desse Deus majestoso, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. Eu quero subir essa escada. Quero me aproximar dele, ser recebido em sua presença, ser o seu herdeiro, ser o seu servo, ser o seu filho em seu reino, em sua casa. Eu quero, Senhor, tem misericórdia de mim, por Jesus Cristo. Salva-me, Senhor, lava-me, Senhor, santifica-me, Senhor, recebe-me, Senhor, recebe-me, Yahvé, recebe-me, Elohim, recebe-me, Senhor, que se assenta no alto da escada de Jacó. Recebe-me pela fé em Jesus. Ele ouvirá o Deus verdadeiro, não a imagem pintada por aí, não. O Deus verdadeiro ouvirá e o receberá. E você então terá uma nova vida, uma vida em abundância, será uma nova criatura, porque Ele transformará o seu coração e o seu Espírito habitará em você. Ele lavará os seus pecados e lhe dará uma herança junto com os santos no reino da luz. Vamos orar a esse Deus, o Deus de Jacó. Santo Pai, que passagem maravilhosa é essa! O que seria de nós se ela não existisse? Estaríamos entregues aos nossos pensamentos, intuições e imaginação. Mas o Senhor, ó Deus, se revelou naquele dia e se revela em sua palavra agora por meio dessa história. E nós sabemos quem é o Senhor. E trememos diante disso, ó Deus, como estávamos enganados, como tentam nos enganar, criando imagens tolas, falsas, fracas, mentirosas, para que nos sintamos bem ou valorizados, quando na realidade isso somente nos destrói, porque isso apenas enaltece o nosso ego em detrimento do nosso caráter. Ó Deus, ajuda-nos a compreender de fato quem o Senhor é e a servi-lo com inteireza de coração, com seriedade e devoção, nós que somos crentes. E aqueles que não são crentes, ajuda-os, ó Deus, a compreender como se aproximar de um Deus tão terrível, tão tremendo. E creiam em Jesus Cristo, o único caminho até o Senhor, e sejam salvos. Essa é a nossa súplica em nome dele. Amém.